Então é interessante que todos os movimentos eles têm algumas fases, e essas fases também passam por diversas avaliações dos analistas, né? Num primeiro momento se desprezava isso, né? Quer dizer, onde já se viu fazer uma ampla mobilização ou qualquer manifestação de parar uma Avenida Paulista, qualquer avenida, por causa de 20 centavos, algo que seria irrisório. Depois, ao longo do processo, não, passou a se avaliar que no fundo 20 centavos era apenas o símbolo de algo maior, que se referia à política de transporte, de uma forma geral, mobilidade urbana, e isso também serviu para desencadear outros protestos, né? Então, é o chamado fator desencadeante de uma série de demandas que estavam, algumas já acontecendo, isso é verdade, outras latentes e que acabaram confluindo para um único processo. Olha, acredito que a questão da polícia deve ser analisada dentro do contexto daquilo que nós entendemos que é o Estado, né? Nós não podemos esquecer isso. Eu não gosto, eu não consigo, eu acho um equívoco analisar a polícia como um órgão autônomo, né? A polícia está dentro do Estado, da estrutura do Estado, né? No nosso caso, nós temos uma estrutura federativa, né? Municípios, estados e governo federal, e no caso específico das manifestações foi a polícia que está relacionada diretamente ao governo do Estado. Ora, sempre eu coloco dessa forma, das duas uma, ou né, o comando da política não tem o conhecimento do que a polícia faz, né, ou ela tem e concorda. Quer dizer, então nós não podemos avaliar isso como se fosse uma questão específica. Claro que tem questões específicas da polícia, o treinamento, né, a situação de tensão que se vive dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, das grandes cidades, mas o comando ele é da política, portanto a questão da polícia é uma questão política e se refere ao Estado. Então, são as duas coisas, não se pode isolar uma da outra. Quer dizer, eu me lembro no início desses protestos, depois da grande mudança que houve na manifestação que foi reprimida mais do que as outras violentamente, nós lembramos também do que aconteceu com os chamados movimentos das diretas já, né? E isso eu me lembro muito bem, porque a mídia em geral, e principalmente a Globo, não dava notícia nenhuma. Então houve as duas coisas, quer dizer, passou-se a questionar, né, o papel da Globo, dos meios de comunicação, isso repercutiu na própria emissora, e ela passou depois a divulgar, e ao divulgar aumentou, claro, porque tem um raio de ação muito grande. Eu acho que aconteceu a mesma coisa, né? Eu acho que a mídia se ressentiu também, quer dizer, da repressão que houve aos jornalistas, né, e jornalistas da grande mídia, né, e fez também, vamos dizer assim, de modo muito visível, né, para a população de uma forma geral, ou seja, foram em locais de ampla circulação, no centro das cidades, quer dizer, isso deu uma visibilidade muito grande, né? Eu acho que tudo isso passou a contribuir. E depois, sim, ela passou a divulgar a exaustão, né? E acabou caindo também numa outra fase, né? Que é uma fase, eu diria, da banalização, né? Porque passava-se os protestos como se fosse um evento esportivo. Então tinha hora, tinha um local, tinha a forma como se avaliava, né? E da mesma forma. Então acho que, como eu disse, dos protestos, também da mídia tem vários momentos se adequando aos protestos. Olha, a violência é uma forma de expressão. Quer dizer, aí nós podemos qualificar se ela é legítima, se ela é ilegítima, se ela é legal e legítima, né? Quer dizer, qual a diferença de legalidade e legitimidade? Quer dizer, a legalidade, óbvio, aquilo que está na lei. A legitimidade é aquilo que um conjunto de pessoas, de parte da população, começa a validar como uma forma real de expressão e até de reverter essa ideia da legalidade, né? Então, dou um exemplo. Nós vamos lembrar quando teve início dos protestos na cidade de São Paulo, interromper a Paulista era avaliado como violência, né? E um dos argumentos era, olha, a Avenida Paulista é o local por qual circula ambulâncias, tem hospitais, etc. Em cerca de 20 dias,
ficou normal. Ninguém falava mais absolutamente nada do que acontecia na Avenida Paulista. E assim uma série de outras, né, ações que se deram. No caso de algum tipo de violência que ocorria, de depredação, repressão, etc., veja, eu diria que é um falso problema discutir se ela é expressiva ou não, a violência. O que é importante é como um Estado democrático lida com a violência. Isso é importante. Quer dizer, nós não podemos colocar, isso é um grande equívoco, no mesmo nível de comparação, né, uma pessoa fora do Estado e alguém que tem a delegação do Estado para usar a violência, compará-las em suas atitudes. Não, são incomparáveis. Por quê? Já de princípio, né, na nossa sociedade, nós damos um mandato para o Estado usar a violência. Isso muita gente esquece. Quer dizer, então a violência não é se ela vai ser usada ou não, ela faz parte da política, porque o Estado tem autorização para usar. Agora, cabe a fazer o uso dela de forma adequada ou não, e que circunstâncias se fazem e o que se justifica. Afinal de contas, é isso que faz parte do jogo da sociedade. Então, portanto, o Estado deve se primar por isso, né? Pelo cuidado, né? a forma que usa, a intensidade, contra quem, e assim por diante. Então, todo esse detalhamento é interessante, que deve ser parte da nossa vida, daqui para frente. Quer dizer, não só, quer dizer, eu acho que os protestos trouxeram isso, né? Porque até então, essas questões permaneciam na periferia, né, das grandes cidades. Então, é como se isso não existisse, né? Não, as pessoas da periferia sabem mais que todo mundo que isso acontece. E isso veio para o centro. Então, eu acho que isso também revela uma dinâmica das cidades, né? Então, nós estamos tratando da violência em contextos urbanos. Então, isso tem uma especificidade, né? Do local, das pessoas que estão envolvidas, né, da repercussão na mídia. Então, tudo isso coloca um ingrediente a mais nessas nossas avaliações. É preciso qualificar também, eu acho que essa ideia de que o Estado está se defendendo, né? Quer dizer, nas manifestações quase sempre se colocava assim, como se o Estado, os agentes do Estado são entes passivos, né, e os ativos são outros. Então, portanto, qualquer tipo há uma reação, né? Quer dizer, a gente sabe que não é assim. Várias formas de indução, né, e nós podemos dizer mais popularmente de provocação, e que isso acontece, todos nós sabemos, né? O fato que ocorreu, se eu não me engano, dia 5 de junho, né, na cidade de São Paulo, quando desencadeou todo esse processo, eu estava presente na Rua da Consolação, cruzando com a Maria Antônia. Até o momento onde estavam ali as pessoas conversando com os policiais, não tinha havido absolutamente nada. E ali foi muito claro, muito objetivo, presenciado por várias pessoas, por jornalistas, por pessoas da sociedade civil, que deliberadamente, né, um conjunto de policiais se postaram contra a multidão e passaram a lançar bombas, né? Claro, a partir desse momento, é o que se chama fator desencadeador. Ou seja, não sabe mais quem começou o quê e quem está reagindo de forma adequada. Então, esses momentos são cruciais, é um pequeno momento, mas que é muito importante, muito significativo para o que vai acontecer depois. Então, ou seja, ali se portou muito mal, os agentes policiais se portaram muito mal daquela forma.